Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, na santa paz de Deus. Eu vou ler com vocês alguns versículos, né? De Números, no capítulo 12. Está escrito assim: Eles disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor os ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, eis que estava leprosa. Miriam e Arão falou contra Moisés, por quê? Porque Moisés casara com uma mulher cuxita. Isso quer dizer, uma mulher da terra de Cuxi. Então eles falaram contra Moisés e a ira de Deus se acendeu sobre eles. Porque Moisés, ele era muito fiel ao nosso Deus. Ele era um homem manso, um homem humilde, obediente ao nosso Deus. Em toda a terra não havia homem manso como Moisés. Então, quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, o nosso Deus se irou e Miriam ficou leprosa. Não porque Deus é ruim, mas sim porque não se agradou das palavras de Miriam. Porquanto Moisés era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que obedecia às ordens de Deus, que vivia segundo a palavra e as ordens do nosso Deus. Isso quer dizer o quê? Quando um homem se achega ao nosso Deus, ou uma mulher se achega ao nosso Deus em oração, em súplica, se achega em nosso Deus em comunhão, é amigo de Deus, anda segundo os princípios de Deus, Deus o ama. Às vezes nós estamos falando contra uma pessoa que está orando por nós, pela nossa família, e Deus não se agrada com isso. Moisés era obediente ao nosso Deus, era o homem mais manso da terra, era humilde e fazia aquilo que agradava aos olhos de Deus. Por isso Deus se irou contra Miriam e ela ficou leprosa. Aí, gente, vem a obediência de Moisés, a vida de Moisés, que era uma vida segundo aos olhos de Deus, que agradava aos olhos de Deus. Moisés fazia aquilo que Deus mandava. E era muito manso, que é difícil um ser humano ser muito manso. É difícil nós ser mansos e humildes. Mas como Moisés tinha um contato muito grande com Deus pela sua humildade, pela sua fé, por se achegar mais a Deus em comunhão, em oração, entregar a sua vida ao nosso Deus, o nosso Deus falava com ele
de boca a boca, falava com ele de face a face, claramente, não por enigmas. Então Deus não se agradara. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se retirou de sobre a tenda e Miriam ficou leprosa. O que acontece? Quando nós falamos contra um servo de Deus, que é chegado ao nosso Deus, que a vida dele é segundo os princípios de Deus, um servo ou uma serva de Deus que vive somente para Deus em oração, em comunhão, e tudo que ela fizer, ela entrega ao nosso Deus. Ela é uma mulher ou um homem consagrado ao nosso Deus. Às vezes nós estamos falando contra uma pessoa que está orando pela nossa família, que está orando por nós, para que Deus venha nos abençoar, e Deus vê a oração dessa pessoa. Deus vê que essa pessoa está orando por nós, e às vezes nós falamos contra essa pessoa, né? E Deus não se alegra de uma forma ou de outra, Deus vem e pede conta, porque Deus é um Deus que pede conta. Do mal que nós fizemos, Deus pede conta, e do bem, Ele acrescenta na nossa família até a quarta geração. E a humildade de Moisés, a mansidão de Moisés, é porque ele tinha muito contato com Deus. Então, Deus derramou sobre Moisés o espírito da mansidão, o espírito da humildade, da consagração, o espírito de ser um homem fiel ao nosso Deus. Por isso que o nosso Deus permitiu que Miriam ficasse leprosa. Então, gente, a Bíblia nos ensina muito como nós devemos agir, como o que sai da nossa boca, como nós devemos ser um servo segundo um servo que agrada aos olhos de Deus. Um servo humilde, uma serva mansa, prudente, cheio da virtude de Deus, que ora ao nosso Deus, que lê as Santas Escrituras, que anda segundo os conselhos sábios de Deus. Isso não quer dizer que nós somos santos, isso quer dizer que nós estamos nos esforçando para agradar aos olhos e ao coração do nosso Deus. E o nosso Deus nos defende daqueles que falam contra nós ou querem o nosso mal. A importância de nós entrarmos em comunhão com o nosso Deus, de nós entregarmos a nossa vida para o nosso Deus e de nós orarmos ao nosso Deus, de nós estudarmos a Santa Escritura para que Deus venha esclarecer para nós o que Ele requer de nós e que a benção dele está sobre a nossa cabeça. A benção do nosso Deus estava sobre a cabeça de Moisés, porque era um servo humilde, manso e obediente. Então não devemos temer a nada, não devemos ter medo de ninguém, não devemos ter medo de nada, porque Deus está à nossa frente quando nós estamos em comunhão com Ele, em oração e lendo as Santas Escrituras e procurando servi-lo de sincero e puro coração. Quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Deus, Deus olha para nós, nos defende, nos abençoa e é na nossa vida. Gente, continue firme nas promessas de Deus, firme na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, orando,
entregando as vossas vidas a Ele. E continue lendo a Bíblia, que Deus tem muito a esclarecer, muito a nos ensinar como devemos viver segundo aos olhos dele, segundo o coração dele, que ele vai falar para nós o que ele requer de nós e o que está atrapalhando a sua benção na nossa vida. Mas continue firme na graça de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.